Eu vou convidar então agora para que todos voltem a abrir as suas câmeras para que a gente possa fazer o nosso debate, né? E o nosso debate tem como tema central o seguinte: quais próximos passos priorizaremos juntos para reduzir mortes por câncer de pulmão no Brasil? E como essa é a pergunta aqui que vai nos guiar no debate, enquanto quem nos assiste envia suas perguntas, envia seus comentários, a gente já tem algumas aqui que foram enviadas que vão ser feitas em seguida. Eu já vou perguntar, né, se alguém gostaria já de fazer algum comentário sobre essa pergunta central. Quais próximos passos priorizaremos para juntos reduzir mortes por câncer de pulmão no Brasil? Ou mesmo sobre o que foi já discutido aqui durante o evento, né? Se quiser, se alguém quiser trazer alguma complementação, adicionar mais alguma coisa ao que foi falado até este momento. Mark, eu posso começar? Bom, a gente recentemente fez essa aliança contra o câncer de pulmão, né? E agora a nossa ideia é pegar essas 7 sociedades e a gente traçou naquele congresso que existiu, que foi há 2 semanas atrás em Brasília, alguns statements, né? Algumas considerações, né? E a nossa ideia agora é fazer da aliança, né, uma governança para que a gente comece, e aí pedindo a ajuda de todo mundo, né, pedindo a ajuda também da Luciana e diversas outras pessoas que estão aqui, né, para que a gente consiga fazer efetivamente essa voz falar mais alta, né, a voz da sociedade, para que a gente mude esse cenário, porque não dá para a gente ouvir simplesmente assim, um não para o rastreamento ou um não para uma linha de cuidado de lesão pulmonar, simplesmente porque vai ficar caro, né? Fica muito mais caro é a vida das pessoas, né? É isso que a Luciana falou que incomoda muito a gente, né, Luciana? Você não sabe o quanto que é, né, ser um médico e olhar para o seu paciente, porque é fácil o gestor sentar de longe e falar assim, não tem grana. Ok, eu entendo, não tem. Mas a gente tem que dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, porque o que não dá para ficar, não dá para continuar é a gente na frente do nosso paciente, sabendo que a gente pode fazer algo de melhor e a gente não poder nem mesmo falar que existe algo de melhor para o nosso paciente, né? Para não angustiá-lo, né? Porque a gente sabe que essa rotina, essa jornada do paciente é uma jornada custosa, né, demais, dolorida. Uhum. Ótimo, muito Daniel, obrigado. Mark, pegando a linha Pois do não. Uhum. Daniel, eu acredito que, dado que o recurso é limitado sempre, aproveitar dos comandos legais aqueles que têm mais facilidade de implementação, porque depende de tecnologias leves e, na realidade, de implementação de, de noções que já são bem difundidas no sistema de saúde, que é a noção de navegação do paciente. Ou seja, estabelecer um upgrade no sistema de regulação de acesso que existe hoje, que é muito compartimentalizado por município. E, e os pacientes, provavelmente, numa linha de cuidado para câncer de pulmão, já utilizando os pontos de prestação de serviços já existentes, já contratados na rede pública, é preciso otimizar a, o uso desses equipamentos, assim, diminuir absenteísmo, diminuir tempos de espera pelo uso mais eficiente dessas posições de atendimento que já existem para diagnóstico precoce e para rastreamento. 25 anos atrás, para você ter uma ideia, Mark, em São Paulo, uma ação informal, liderada por um serviço de pneumologia do Instituto do Câncer Renal Vieira de Carvalho, implementou no município de São Paulo um sistema de triagem e encaminhamento para esclarecimento diagnóstico de nódulos pulmonares na rede pública, baseado
na facilidade do acesso ao diagnóstico, ou seja, o compromisso do serviço de pneumologia era realizar broncoscopia, biópsia e, e fazer o diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares. São ações pragmáticas e utilizando o que já existe dentro do sistema de saúde, é que seria talvez um primeiro passo para melhorar essas estatísticas negativas do câncer de pulmão no Brasil. Ótimo, muito obrigado. Sandro, gostaria de fazer uma pergunta agora para o Gustavo, por gentileza, que é a seguinte: quando a gente discute esse tema de câncer de pulmão, o que a gente ouve muito é que os custos, existe um problema muito grande de custos porque existe muito falso positivo, né? Então, né, é uma fala que parece justificar o não progresso nessa área, né? Então, Gustavo, eu gostaria de ouvi-lo como pneumologista um pouco sobre esse tema. Bom, sobre os falsos positivos, né, até para homogeneizar a comunicação para quem entrou agora, né, nessa sessão, isso é um assunto que se discute muito em programas e estudos de rastreamento de câncer de pulmão. Né? No rastreamento, você dirige um método diagnóstico, um conjunto, né, de estratégias diagnósticas para uma população de alto risco, por exemplo, fumantes acima de 50 anos, né, para identificar, antes do surgimento de sintoma, qualquer alteração de imagem que seja suspeita, e aí sim deflagre toda uma cadeia, né, de investigação para verificar se aquela pessoa tem ou não câncer de pulmão. Bom, o que é o falso positivo? É um achado do exame de imagem, nesse caso da tomografia de tórax com baixa dose de radiação, que é um nódulo pulmonar, mas que, na imensa maioria das vezes, mesmo em quem tem alto risco para câncer, mesmo quem é fumante acima de 50 anos de idade, é uma alteração benigna. Então, como que a gente pode diminuir o falso positivo? A gente pode diminuir adotando limiares para considerar aquele exame como positivo um pouco menos permissivos, né? Então, os primeiros estudos que validaram essa prática da tomografia de tórax com baixa dose de radiação para rastreamento utilizaram como valor de corte qualquer nódulo com mais do que 4 milímetros. A reanálise desse mesmo banco de dados do estudo norte-americano de câncer de pulmão viu que, subindo esse valor de corte para 6 milímetros, você não perde diagnóstico de câncer de pulmão e evita causar ansiedade, encaminhar pacientes para exame, gerar custos para o sistema, né, atribuir algum risco não negligenciável de complicação para pessoas que, na imensa maioria dos casos, não têm doença. Então, uma das estratégias é você elevar o valor de corte para considerar uma tomografia como positiva para achados suspeitos, né? Tem outras estratégias, como você submeter a análise dessa tomografia a uma avaliação de volume desses nódulos pulmonares, tem outras estratégias como você selecionar melhor a sua população, que, de maneira geral, a gente utiliza critérios como consumo de tabaco e idade, mas há maneiras de você tornar essa seleção mais precisa, ganhando especificidade, sem perder a sensibilidade, né, incluindo variáveis demográficas, a presença de outras doenças pulmonares, etc. Então, há formas de você modificar os critérios de seleção para uma pessoa ingressar num programa de rastreamento e, depois de ingressada, para considerar um exame realizado como positivo ou não, que deflagraria os passos adicionais. Então, isso tudo, depois do momento que for definida, né, a implementação de um programa, eu acho que a composição, que é muito mais tática, né, do que técnica desses critérios, é que vai realmente posicionar o nosso programa como adotando critérios mais elásticos para beneficiar um número maior de pessoas, ou um pouco mais restritos para ter mais assertividade e uma relação de custo-benefício um pouco mais cabível dentro do nosso, né, sistema de financiamento. Então, eu acho que esse é um caminho possível que pode ser discutido quando, por exemplo, acontecer algo que a Luciana trouxe para a gente, que é essa virada de chave da promulgação, né, do
Programa Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, para a sua efetiva implementação, que é algo que a gente precisa não só instar o executivo, né, especificamente o Ministério da Saúde, mas também instrumentalizá-lo, né, com todo esse arsenal de conhecimento que cada componente desse quebra-cabeça pode contribuir. Ótimo, muito obrigado pela sua explicação. Então, a gente entende que não é uma justificativa, né, os falsos positivos, né, para a gente deixar de investir aí em diagnóstico, né, em screening, né, e Não diagnóstico é, de Mark. câncer de E pulmão. aí eu peço desculpa até para acrescentar uma pequena colocação que, historicamente, no Brasil, sempre foi colocado como um risco possível para a iniciação de um programa de rastreamento, o fato de a gente ter no nosso país uma prevalência alta de doenças como a tuberculose e algumas doenças de infecções fúngicas no pulmão, que levam à manifestação na imagem de nódulos pulmonares e que poderiam, quem sabe, aumentar tanto o achado desses assim chamados falsos positivos, que comprometeriam a sustentabilidade de um programa como esse, que implicariam na realização de uma série de exames desnecessários, que inviabilizariam a progressão de um programa de rastreamento por aumentar demais o custo sem acrescentar diagnóstico de câncer ou reduzir mortalidade. E o que os estudos no Brasil de prova de viabilidade de rastreamento e experiências regionais mostraram é que mesmo dentro da nossa demografia, que tem sim uma taxa de incidência consideravelmente alta de doenças como a tuberculose, o diagnóstico do câncer acontece numa proporção dentro daquela população de alto risco comparável aos estudos internacionais que validaram essa prática do rastreamento, e que a alta prevalência de doenças granulomatosas como a tuberculose não comprometeu o desempenho desse método diagnóstico. Então, isso é uma preocupação, mas é uma preocupação, eu considero, pacificada por uma fonte suficientemente robusta de evidência nacional que a gente já tem. Ok, muito obrigado, muito importante a sua explanação a esse respeito. Eu já vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta que, que está relacionada também, e é para o Dr. Luiz Araújo, que foi colocada aqui no nosso chat, e quem fez foi Camila Piauí. Ela é doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ela diz que pesquisa a saúde de brigadistas florestais que estão expostos à fumaça do fogo, inalando uma quantidade expressiva na atividade ocupacional. Então, a pergunta dela é se, nesse caso, seria recomendável que fizessem exame de tomografia de pulmão, além da radiografia de perfil de tórax que já fazem. Além disso, quais exames moleculares seriam importantes no biomonitoramento? Bom, Mark, na verdade, eu acho que o mais inteligente aqui é passar para o Gustavo, que é o nosso maior referência do assunto. Gustavo, você quer aceitar Como que esse monitorizar encaminhamento? pessoas expostas à poluição? A pergunta Queimada são os especificamente? brigadistas, né? Que É, trabalham ali diretamente expostos é, à fumaça, né? Assim, o pois risco. é um assunto super complexo, né? Coincidentemente, o meu doutorado foi em repercussão da exposição à poluição de queimada, isso já tem um tempinho, já tem uns 13 anos, e, e a gente sabe que mesmo aqueles cortadores de cana, né, que antes da lei que obrigou o corte mecanizado, antes da lei que proibiu a realização de queimada antes do corte em áreas mecanizáveis aqui no estado de São Paulo, né, a gente tinha essa prática muito difundida, ela ainda é de forma, né, clandestina realizada quando há corte manual, né, e esses cortadores estavam expostos a uma concentração de material particulado, de hidrocarbonetos, de outros poluentes no ar, assim, comparável a trabalhadores, por exemplo, de indústria petroquímica, de coqueria, é, é, de assentamento de asfalto. Então, são exposições muito grandes a substâncias tóxicas que estão relacionadas aí
atividade inflamatória pulmonar, aumento do estresse oxidativo, piora da função pulmonar, repercussões cardiovasculares, né, que a gente vê como aumento do risco cardiovascular, que pode ser mensurado, né, por queda da variabilidade da frequência cardíaca, e uma série de outras complicações metabólicas também. O problema é como monitorizar isso, né, porque a radiografia ela não tem sensibilidade, a tomografia ela é voltada para investigar o câncer, mas há alguns biomarcadores. Há exames de urina, por exemplo, que você pode realizar para dosar alguns biomarcadores como hidroxipireno, né, que ele é um marcador de exposição a hidrocarboneto policíclico aromático, que é a substância cancerígena que está presente nessas fumaças de queimada, né? E, claro, né, você pode monitorizar a função pulmonar, porque a gente sabe que a exposição a todos esses materiais particulados, gases, vapores, óxidos, está relacionada à perda de função pulmonar, né? E essa população, a gente tem que ainda considerar que tem uma dificuldade de avaliação que chama viés do trabalhador saudável, né? Então, normalmente, esses brigadistas são pessoas com excelente condição de saúde, que foram selecionadas para essa função exatamente por causa disso, né? E que muitas vezes têm resultados supranormais de uma série de exames que avaliam parâmetros fisiológicos aí de função cardiovascular, metabólica, respiratória. Então, eles precisam ser acompanhados de forma prospectiva para que a gente não deixe de flagrar alterações respiratórias, cardiovasculares, metabólicas e marcadores de exposição a essas substâncias. Então, há algumas delas já padronizadas e oportunamente a gente pode até em paralelo, né, deflagrar um diálogo aqui de como a gente pode colaborar com esse grupo de brigadistas aí para monitorar esses impactos. Ótimo, obrigado, Gustavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o secretário, Dr. César Neves. Dr. César, o senhor poderia nos esclarecer qual é o benefício, né, de um PCDT bem elaborado em relação ao que o senhor já compartilhou conosco, né, que existe um gasto muito grande em judicialização, né? Então, então entendendo que haja aí a incorporação, né, das tecnologias adequadas e a construção de um PCDT adequado, isso tem impacto também sobre a redução da judicialização, portanto, um gasto aí mais bem planejado, mais equitativo, né, inclusive? Eu entendo que sim. Eu até gostaria de saudar, o doutor Bonomi estava conosco também nessa audiência, e efetivamente isso vai impactar vai diminuir gastos, sim, vão diminuir os gastos, sim, e eu vou ter um gasto mais equilibrado, eu vou ter um gasto direcionado e, principalmente, eu vou ter um gasto com resultado pragmático. Uma coisa é você gastar a esmo. O protocolo vai fazer com que eu invista efetivamente em pacientes que estão ancorados em estatísticas, em programa científico, em ter benefício claro de prevenção. E isso é de domínio público. Quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, eu vou ter não só proporcionar a esse paciente, eventualmente, a chance de cura, como também diminuir toda uma cadeia terrível de um flagelo pessoal para o paciente, para a família que sofre junto, e os gastos são infinitamente maiores. Não só num processo que é dispendioso e não vai ser curativo, como depois também ser envolvido e estar inscrito em cuidados paliativos, e o gasto de toda essa cascata será infinitamente maior. Gostaria também, estou vendo aqui o chat, e gostaria de comentar também a questão dos UNACONs. Acho importante a expansão e fortalecimento dos UNACONs em todo o país, mas esse guarda-chuva também tem que estar muito consolidado com os CACONs de referência, porque senão eu tenho a quebra da integralidade do tratamento e de nada vai adiantar eu proliferar os UNACONs e não ter essa retaguarda dos casos mais complexos. Ótimo, muito obrigado.
realmente planejava fazer essa pergunta agora dos UNACONs, né, para quem quisesse responder, mas eu gostaria também que né, a pergunta aqui, eu vou ler a pergunta, né, é da Rosane Cunha, que é cofacilitadora do nosso GT de dor crônica no Fórum CCNTs. Então ela pergunta o seguinte: como a expansão e fortalecimento da Unacom podem melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento precoce do câncer de pulmão, reduzindo o tempo de espera e garantindo cuidados multidisciplinares adequados? Eu gostaria também que a Nina e a Luciana fizessem alguns comentários sobre esse tema, por gentileza. Começar aqui falando, depois a Luciana vai explana muito mais, né? Que ela tem a total experiência nesse caso. Eu acho que a expansão dos CACONs e UNACONs ela é importante, mas nesse caso, quando a gente está falando de prevenção e rastreamento, acho que a gente tem que ir um passo para trás, né? Eu acho que a gente precisa pensar no fortalecimento da atenção básica, nesse caso, capacitação de profissionais de saúde para o encaminhamento para atenção especializada, que aqui no caso os CACONs e UNACONs, né? E aí, lógico, né? Fazer uma expansão disso de uma forma que realmente garanta o acesso aos vazios assistenciais, né? Não adianta a gente partir para essa expansão sem o devido diagnóstico situacional de que, olha, aqui eu acho que a gente tem um vazio, a gente precisa expandir. Aqui também, né? Para aí sim garantir o tratamento adequado, o acesso ao tratamento em tempo oportuno, né? Considerando que esses casos eles já chegam ali, né, no estadiamento muito avançado. Então, eu acho que é uma ligação, né? Não só a expansão é importante dos CACONs e NACONs, mas eu acho que a questão do combate ao câncer de pulmão, ela vem um passo atrás ali no fortalecimento da atenção básica e na educação em saúde também, sabe? A gente tem aí uma questão cultural também muito forte, questões de comunicação, né? Que a gente precisa falar aí com públicos distintos. A gente teve, nos últimos anos, um aumento aí, não só nos jovens, mas no sexo feminino, na questão do tabagismo. Então, eu acho que essa comunicação para o público direcionado também é importante. E aí, já falando aqui um pouco, né? Unir esforços, essa interligação, que é o que nós estamos fazendo aqui com especialistas, executivo, gestão, associações de paciente, todo mundo falando junto aqui para tentar solucionar aí as questões tão urgentes do câncer de pulmão. Obrigado, Nina. Luciana, gostaria de comentar sobre esse tema? Que eu acho que a Nina super respondeu. Eu acho que o ponto central aqui, quando a gente está olhando, né, para os CACONs, para os UNACONs, é saber que eles também estão precisando de mais atenção. A gente está o tempo inteiro aqui, eu pego uma fala do Gustavo, né, do desafio que é o subfinanciamento, né? Então, eu fico sempre muito angustiada e eu não esqueço uma vez que eu escutei de um gestor, né? Então, se por um lado a gente está aqui educando o paciente e garantindo que ele conheça seus direitos, falando para ele da lei de 60 dias, né? Que é uma lei, né? Ele tem esse direito. Do lado de lá, né? Uma vez eu escutei um gestor falando assim para mim, né? Ele falou: Luciano, eu tenho aqui um paciente que obviamente conseguiu, inclusive por liminar, a questão dele ser atendido. Ele falou: eu tenho uma fila de 100 pacientes para ter acesso à radioterapia, né? Quem que eu tiro da fila para eu, né, para eu priorizar esse que conseguiu, né, por conta dele ter acesso à informação, dele estar aqui agora. Então, assim, é muito angustiante de todos os lados, né? Não é esse desequilíbrio que a gente quer, não é esse sistema repleto de injustiças que a gente quer.
né? A gente quer, sem dúvida, entender por que que existe essa fila, né? Porque precisa de mais vaga, porque a gente precisa de mais profissionais, a gente precisa de mais, né, de ter um espaço maior para quimioterapia, né? A gente também sabe que existe, né, uma necessidade muito importante da gente realmente ter mais investimento, da gente ter né, acho que a palavra é essa mesmo, né? Também mais investimento em infraestrutura nesses hospitais. Então, acho que é isso, a gente tem que ter uma maior atenção mesmo para todos esses lados, né? Ótimo, obrigado, Luciana. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Luiz, até pelo fato, né, da experiência dele em grandes instituições como DASA, INCA, né? Então, Luiz, pela a sua experiência, né, então é, né, com pesquisa e também com, obviamente, toda a parte diagnóstica e clínica, né? A sua percepção, né? Eu gostaria sobre o porquê a gente, né? A população parece se preocupar, né? Pelo menos essa é a sensação é, com outros tipos de câncer e parece não se preocupar tanto com câncer de pulmão, né? Então, o que falta, né, para que a sociedade esteja mais mobilizada, né? E o que outros tipos de câncer já conseguiram, né? Que ainda o câncer de pulmão ainda precisa evoluir nesse sentido. Bom, a pergunta é excelente, Mark. Esse é um ponto interessante. Como é que câncer de pulmão é a doença de maior mortalidade em todo o mundo, né? Mata mais do que mama, próstata e câncer de cólon e reto combinados. E ainda assim as pessoas estão falando pouco sobre isso, né? Uma das características, primeiro, é essa alta letalidade, né, que a gente conviveu durante muito tempo. Só para você ter ideia, o estágio 4 de pulmão, até há muito pouco tempo, a sobrevida mediana não passava de 1 ano, né? Então, você tinha ali uma sentença que era muito difícil de ser revertida, né? Os pacientes, você não tinha esses sobreviventes de longo prazo que se tornam advocacies, né? Da doença. Hoje em dia isso mudou muito, tá? Então, hoje em dia você começa a ter pacientes, né? Com a chegada da imunoterapia, eu tenho 2 pacientes há mais de 8 anos com estágio 4 de pulmão que estão por aí, eles não sabem nem o que é quimioterapia, né? Estão por aí trabalhando, vivendo normalmente, vendo os netos crescerem e tal. E o outro ponto de grande estigma que traz isso aí tudo é a questão do tabagismo. Como 85% dos casos estão relacionados ao hábito do tabagismo, e mesmo entre os não fumantes, até metade dos casos tem algum grau de tabagismo passivo, ninguém se orgulha muito, né? Ninguém se sente... as pessoas se sentem, de fato, culpadas ou responsáveis por ter fomentado a doença delas. Então, é muito diferente do câncer de mama, que a mulher acometida, ela se sente uma vítima, né? Ela totalmente se sente vitimada por aquela doença, enquanto os pacientes com câncer de pulmão são... a vizinhança mesmo vai falar, mas ele fumou a vida toda, né? Então, não é algo que as pessoas saiam pela rua falando, né? Então, tem essas duas coisas, né? O estigma da doença, o estigma especificamente do câncer de pulmão, e depois a questão do fator de risco, que é o tabagismo, que também está mudando, né? A campanha, por exemplo, do GBOT esse ano, o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, foi até pesado, assim, a gente usou a camisa, mas a camisa era até pesada, porque fala, se você tem pulmão, você pode ter câncer de pulmão. Mas o fato é que 15% das pessoas não fumam, nunca fumaram, não vão fumar e vão ter câncer de pulmão. 15% dos casos de câncer de pulmão são não fumantes, né? E com isso, você começa da forma semelhante à mama, a ter advocacies, né? Isso começou lá atrás, eu diria até nos Estados Unidos, você começou a ter os pacientes com ALK, com EGFR, e esses pacientes vivos ali há 3, 4, 5, 10 anos, e pela primeira vez você ia em congresso e a pessoa do seu lado na van, um cara jovem, da sua idade,
batendo papo, e você fala, você trabalha onde? Não, 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 eu sou paciente. Como assim? Você é paciente de câncer de pulmão, você está indo para... Não, estou indo para o Congresso Mundial de Pulmão. Eu vou lá ver o que tem, eu tenho álcool e tal, tal. O que você faz? Não, eu trabalho, eu faço trilha de montanha, eu tenho 2 filhos, não sei o quê. Então, lá falando da doença, né, e defendendo os direitos, defendendo informação, né? Então, eu acho que passou muito por isso, ainda passa, né? E são essas pessoas que vão ajudar a dar voz, junto com os institutos, né? A Luciana Holtz está aí, que é uma grande voz de advocacy no Brasil, que traz esses pacientes juntos aí para reverter esse cenário, porque enquanto a população não entender, né, e não achar que eles são né, causadores da doença, né, a própria empresa do tabaco, a gente tem atacado isso fortemente, a Aliança contra o Câncer de Pulmão tem atacado isso fortemente. Essa semana foi uma semana pesada em redes sociais aí pela questão do cigarro eletrônico. A gente está lutando fortemente, a Sociedade de Oncologia se pronunciando, né? É um crime, né, contra o dinheiro público, é um crime contra a saúde, é um crime contra a população. Você regulamentar cigarro eletrônico hoje, em 2024, num país né, estudado, um país onde a informação não é mais um problema, você trazer isso para cá, porque isso vai ter um impacto gigantesco na vida das pessoas, impacto financeiro, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar, Marco. Ótimo, muito obrigado, muito interessante aí entender, né, essa diferença entre o câncer de pulmão e outros tipos de câncer. Eu vou fazer a pergunta agora para o Daniel. Daniel, por gentileza, se você puder, agora que a gente já viu que os desafios são múltiplos, né, desde da pessoa, então, que se sente culpada, então, né, prefere não falar a respeito, né, o sistema, então, que ainda falta uma série né, de elementos para que o sistema seja mais efetivo nesse rastreamento, diagnóstico, né, e eventualmente tratamento também. Então, Daniel, minha pergunta agora seria por onde começar, né? Ou se vai ter que começar por né, todos os caminhos ao mesmo tempo, ou se você sugeriria um caminho inicial para depois expandir, né, em outras direções? Ué, Mark, essa pergunta não é fácil, não. Eu penso que talvez o mais fácil, acho que foi o César que comentou isso. Ei, César, tudo bom? Trazer e tentar trazer para o diagnóstico precoce, né? Assim, não só o rastreamento, que eu sei que tudo bem, vai ter muita gente que não vai fazer o rastreamento, mas a gente fazer a educação continuada de que um nódulo pulmonar ele precisa de ser visto, né? Para uma equipe multidisciplinar, que seja no NACOM, CACOM e tal, mas que a gente dissemine isso não só para médicos, mas também não médicos, mas que estão na área da saúde, para a importância que a gente tem que dar para essas alterações pulmonares, entendeu? Então, assim, estimular o rastreamento é um passo fundamental e espero que o INCA participe disso, porque eu sei que ele é muito importante para a definição de políticas públicas no nosso país, né? E o segundo passo, sem dúvida nenhuma, é a gente dar atenção para as alterações pulmonares. E aí não é só médico, pneumologista, cirurgião torácico, oncologista, é todo mundo, né? Todo mundo tem que saber que as alterações pulmonares devem ser conduzidas por um grupo, e aí que seja, né? No NACOM, no CACOM, ou então, né? Cada região tem uma afinidade maior, porque o que não pode o Luiz falou, e aí não sei se vocês perceberam, é muito bom fazer o diagnóstico hoje de doença avançada com mutação do EGFR ou do ALK, ou que você tem um tratamento. Mas o paciente do sistema público não tem tratamento, então ele está lá no passado ainda, então ele está condenado à morte, a maior parte das vezes no primeiro ano, entendeu? Então, fazer o diagnóstico precoce, gente, dar atenção ao nódulo pulmonar, às alterações pulmonares. E aí é formação de médico e formação também de assistente social e como é que chama? A pessoa que vai lá na casa lá
Fale, Luciana, por gentileza. Agente de saúde. Agente comunitário, agente de saúde, a gente precisa de mudar. Por isso que entrou o 7º da Aliança, é o pessoal da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. Temos que mudar esse perfil, gente, porque não é caro, viu, hein, César? Não é caro. Então, eu até falo para o Fábio, eu falo que se for o caso aqui em Minas, é importante a gente investir nisso, né? É mais barato assim do que a gente ficar sem fazer nada. Ah, é tudo caro, então não faz nada, esquece, a gente é inútil, vamos embora, não vamos discutir mais, não é isso? Temos que tentar mudar esse cenário, é isso. Minha opinião. Ótimo, muito obrigado. Bom, nós estamos já nos encaminhando para o final e eu vou pedir agora que cada um deixe, né, a sua mensagem final e, de preferência, que esteja relacionada com essa nossa pergunta, que é a pergunta norteadora do debate. Quais próximos passos priorizar juntos para reduzir mortes por câncer de pulmão no Brasil? Então, eu vou chamar aqui na ordem que está aparecendo na minha tela, convidando inicialmente o Dr. Gustavo Prado para suas palavras, por gentileza. Bom, Marco, eu acho que é importante a gente delegar papéis e ações, né? Um debate como esse de hoje, a gente apontou vários porquês, né? E agora a gente precisa partir para os comos, e eu acho que essa delegação de ações e de atores nesses processos é fundamental para que a gente não perca a continuidade desses avanços. Então, entender papéis do Ministério da Saúde na implementação, né, do Plano Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e trabalhar junto ao nosso legislativo para novas maneiras, novas fontes de financiamento para a saúde, para que tudo que a gente espera de avanço tenha uma incorporação sustentável e factível dentro do nosso sistema, que a gente sabe que é o maior sistema de saúde pública do mundo. Ótimo, muito obrigado. Dr. Luiz Araújo, por gentileza. Bom, complementando, eu acho que o caminho, o ideal seria cortar pela raiz, né? Então, o tratamento agressivo, hoje em dia, do tabagismo, seguido do rastreamento, né? Isso aí são os passos iniciais. E o terceiro passo na minha cabeça é organizar uma estrutura de centros de referência nacionais que vão dar um acesso rápido, um tratamento eficiente, certeiro e dentro do tempo ideal, né, para você aumentar a curabilidade do máximo de casos possíveis e devolver esses indivíduos para a sociedade de forma produtiva e a tempo. Acho que é bem por aí. Muito obrigado, doutor Luiz. Doutor César Neves, secretário, por gentileza. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome de todo o secretário de saúde do país, fazendo coro ao meu amigo Daniel. É possível, Daniel, mas eu quero que isso seja não só o estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado de Minas, que são estados ricos, que já têm uma organização hospitalar robusta, mas a gente quer para o Brasil inteiro. Não adianta eu fazer no meu estado, o Fábio fazendo dele, o doutor Eleusis fazendo em São Paulo, que tem recurso, e o resto do país. Então, nós queremos que isso seja extensível, que cada ente desse pacto tripartite participe, de fato. Concordo que o diagnóstico precoce é fundamental, o protocolo, os centros de referência são fundamentais, e também a questão da Conitec. Insisto, de nada adianta tudo isso se o paciente não tiver acesso rápido a medicamentos, que muitas vezes ele tem que aguardar a judicialização. E dizer que estamos, não é 100%, 110% a favor dessa bandeira. Obrigado. Muito obrigado, doutor César. Doutor Daniel Bonomi, por gentileza. Não, eu só queria agradecer. Eu estou no meio de pessoas, assim, todos eu conheço, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. Estou muito feliz de estar aqui, né? E falar um pouco da Aliança contra o Câncer de Pulmão. Eu queria falar, usem a Aliança contra o Câncer de Pulmão para que a gente possa ir mais forte juntos, né, Luciana? Eu falo muito isso. Sandro, César, obrigado. Luiz, Gustavo. Ok, muito obrigado. Senhora Nina Mello, por gentileza.
Bom, eu acho que para complementar aqui tudo que já foi dito, eu acho que não só a criação de políticas de saúde, mas também a implementação delas, né? E políticas que integrem aí a prevenção, o tratamento, a reabilitação. A gente tem aí, né, o exemplo da nova política de controle e prevenção do câncer, que contempla tudo isso. Acho que é uma das políticas mais integrais, completas e complexas também, né? E para desafios complexos, a gente tem aí muito trabalho a fazer. Mas eu acho que direcionar esse foco no câncer de pulmão, que a gente já viu aqui que tem uma magnitude e indicadores super relevantes, né? Que a gente precisa, como a Luciana falou, dar mais atenção a isso, a fim de colaborar aí com a mortalidade e também melhorar os índices de sobrevivência, porque o desafio é enorme, mas dá sim. Se a gente persistir nesse caminho, a gente consegue, tá? Muito obrigada mais uma vez, Marco. Um abraço a todos. Muito obrigado, Nina. Senhora Luciana Holtz, por favor. Olha, Mark, também agradecer muito, né? Muito rico tudo que a gente viveu aqui. Como eu disse, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? E conectando, né, com o que o Gustavo, né, e o Bonomi estão trazendo, eu acho que eu fico um pouco angustiada porque tem coisas que vão demorar, né? Então, acho que a gente tem que talvez ter meta de curto, médio e longo prazo, né? E precisa estar na meta de curto prazo o que vai melhorar a vida do paciente que está vivo hoje, né? Então, acho que talvez a gente tenha que batalhar muito aí para que o que a Conitec o que a Conitec já incorporou, a Conitec já incorporou, né? Como é que a gente garante que isso de verdade chegue para o paciente, né? Isso passa, obviamente, por uma priorização por parte do governo, que é quem tem que comprar, né? Ou minimamente, né, doutor César, negociar com os estados e municípios para que isso realmente seja prioridade, porque é isso que vai fazer hoje com que esse paciente viva bem, viva melhor, e como, né, doutor Luiz já trouxe, a gente pode começar a pensar em talvez um paciente curado aí, né, vivendo bem sem a doença. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado, Luciana. Bom, agradeço então a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde, esse debate que foi tão rico, né? Então, um agradecimento muito especial aos nossos panelistas, às nossas panelistas que estiveram aqui contribuindo, né, nesse tema tão importante, que é o câncer de pulmão. Até logo, uma boa Boa noite, noite a gente. todas e todos.